Olá, mais um programa Educare com vocês, para falar sobre educação, comportamento, sociedade, cultura e hoje nós vamos fazer uma viagem pelo espaço. Vamos falar sobre o Planetário e Teatro Digital de Santo André. Meu convidado de hoje é Marcos Calil, que é o coordenador científico do Planetário. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, pessoal de casa, um grande prazer estar aqui. Quero agradecer a sua oportunidade de divulgar nosso trabalho. Muito bom mesmo, um planetário fantástico, vocês vão ver imagens daqui a pouco. Você pode participar conosco mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @programaeducare. Marcos, esse planetário que nós temos na cidade de Santo André, São Paulo, porque nós temos uma cidade de Santo André na Paraíba também, né? O programa vai para outras cidades do Brasil. Ele é um dos mais modernos do mundo? Ele é considerado o mais moderno da América Latina atualmente, né? Do Brasil, com certeza, por uma questão do sistema dele que ele trabalha. Ele tem um projetor central óptico, que faz a projeção de 6.000 estrelas e que encanta o público, né? 6.000 estrelas pontuais, tal qual como vemos no céu da natureza. E também tem o sistema de projeção digital que faz uma apresentação em 360 graus. As pessoas sentam de forma circular, à disposição das cadeiras são de forma circular, e então há uma projeção de filme em 360 graus. Esses dois projetores, tanto digital como óptico, eles estão trabalhando em conjunto, né, que a gente chama de sistema híbrido, né? Então eles trabalham simultaneamente. Isso nos faz ser o mais moderno da América Latina. Que bacana. E você que ficou curioso, nós vamos ver algumas imagens agora do planetário. Bom, vocês tiveram uma pequena amostra, eu tive a oportunidade de estar lá para ver uma apresentação e é fantástico. Realmente é uma pena nós que moramos em cidade não ter oportunidade de ver o céu estrelado todos os dias daquela forma, né, Calil? Há de se falar que existe uma grande diferença quando a gente projeta, por exemplo, transmite, né, pela TV, porque a TV ela projeta em flat screen, quer dizer, uma coisa retangular. Lá as pessoas quando contemplam o céu, vê todas essas imagens que nós vimos, ela vê 360 graus. Né? Então isso nenhum tipo de recurso como câmera fotográfica, não sei se tiver aquela lente fisheye de olho de peixe, né, vai conseguir registrar e passar a sensação da imersão de ver isso aí, né, contemplar. Sobre as estrelas que você falou da questão que são projetadas lá, realmente pessoas em cidades com alto índice de poluição luminosa, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ou até as que estão, que nem nós aqui na região do ABC, que tem essa poluição luminosa, perdem o céu. Né? Então o planetário é esse resgate, né? A projeção de 6.000 estrelas e até provar que é possível, por exemplo, observar a olho nu 5 planetas. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno lá no céu. Então dá para ver isso aí a olho nu mesmo nas grandes cidades. Então lá a gente fala um pouquinho sobre isso. E você, como que foi parar na astronomia? Porque de repente o pessoal está assistindo e fala, poxa, eu gosto dessa área, que caminho seguir para se tornar alguém da área da astronomia? Hoje está um pouco mais fácil, né? No sentido que quando eu comecei na astronomia, e não faz muito tempo não, 15 anos por aí, né? Eu primeiro me formei em matemática, e depois que eu me formei em matemática, que eu enveredei pelo ramo da astronomia. Mas hoje você tem, por exemplo, graduação na Universidade de São Paulo, pelo Instituto Astronômico e Geofísico, que oferece o curso de astronomia plena, né? Porque antigamente você fazia física com ênfase em alguma área, acústica, óptica ou astronomia, por exemplo.
Tá. Agora não, agora você tem o curso realmente lá na USP de astronomia. Né? Que bacana. Inclusive tem até agora, como que fala? Puxa, me fugiu. Não é campeonato. Existe a Olimpíada. Olimpíada de Exatamente. Física, Olimpíada de Astronomia. Até os brasileiros foram bem, né, nessa última. Isso, nós temos a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, né, acontece geralmente em maio. Né, então qualquer escola pode se inscrever, é só entrar lá no site, procura no Google Olimpíada Brasileira de Astronomia, qualquer escola pode competir. Mas acho que são cerca de 800 mil alunos, coisa assim que competem. E aí são alunos do ensino fundamental? Fundamental e médio. Ah, que né? bacana. E aí desses 1.000 são selecionados, Tá. desses 1.000, 100 são selecionados e depois 10 são selecionados. Desses 10, 5 vão para a Latino-Americana e 5 vão para a Mundial. Certo. E em 2013 nós obtemos o melhor resultado possível. Não sei se foi coincidência ou não, eles fizeram treinamento, uma parte do treinamento conosco no nosso planetário. Né, o nome oficial é Planetário Johannes Kepler, certo. mas a gente fala Planetário Teatro Digital de Santo André, para as pessoas assimilarem com a cidade. E eles fizeram um treinamento lá conosco sobre o céu da Grécia, porque era lá que eles foram competir. Que bacana. Né, eles tinham que reconhecer o céu da Grécia, que é diferente do nosso aqui do Hemisfério Sul, completamente outro, vamos dizer, em aspas, outro céu, né? Outro hemisfério, outra pegada. E aí eles tiveram treinamento no nosso planetário, embarcaram e obteram 2 medalhas de prata e 3 medalhas de bronze, os 5 que foram obteram medalhas. Foi o melhor resultado em 16, 15 anos. Porque tiveram toda essa vivência também de poder, né, estar no planetário, receber essas orientações. Porque na escola em si é pequeno ainda, se trabalha muito a questão dos planetas, né? Mas a questão das estrelas em si não vejo assim. Não tem um conteúdo grande, né, dentro das escolas. Você tem inserido nos PCNs, em alguns parâmetros curriculares de algumas cidades, quando tem, você tem um pouquinho lá, um pouquinho aqui. O problema é a formação dos professores. Certo. Isso nós já tentamos, isso já faz um certo tempo, a Sociedade Astronômica Brasileira, a comissão de ensino dela também já tenta isso há um certo tempo, da baixa formação dos professores quanto na parte de astronomia. Por quê? Não é culpa deles. Sim. Geografia joga para a física joga para a história joga para a matemática, enfim, ninguém abraça a causa da astronomia. Né? Tem que ser alguém apaixonado por astronomia para tocar, né? Exatamente. E aí nós acabamos, por exemplo, no planetário Johannes Kepler lá de Santo André, não só ele, mas também outros planetários no Brasil, fornecem ferramentas para o professor. De que maneira? Cursos para professores. Então lá nós temos os cursos semestrais para professores poderem lecionar e falar de astronomia para os seus alunos em sala de aula. E assim, quando o professor se sente mais seguro, então ele consegue lecionar, ministrar aquela aula de astronomia. E Calil, vamos pensar, qual que é a importância das pessoas estudarem astronomia? Eu acho que são várias, né? Porque a começar que a astronomia, ela é uma ciência que eu posso falar multidisciplinar, transdisciplinar, enfim, ela abrange várias outras disciplinas e transcende aquela barreira da sala de aula, né? Então você tem dentro da astronomia, você tem história. Você pega, por exemplo, a corrida espacial. Na corrida espacial, você já vai poder, por exemplo, ver a situação econômica da época que se tinha essa Guerra Fria, essa coisa toda. Você tem elementos de matemática dentro dela, né? Tem elementos de física, geografia, latitude e longitude, essa questão. Você tem elementos de artes. Aqui mesmo, aqui atrás, nós temos um poema que fala de astronomia, né? Enfim, você tem várias disciplinas dentro de uma só, né? E também aquela questão da curiosidade, do dia a dia da pessoa, né? Estações do ano, fases as marés, né? Fases da lua, até que ponto que a lua tem influência ou não na vida do ser humano, né? Aí é uma pauta um pouco polêmica, mas enfim, o dia a dia da pessoa, o relógio, ela vai contar as horas, o dia, claro, o dia escuro que a gente fala na astronomia, que é a noite. Enfim, o dia a dia das pessoas é astronomia. Você está falando da importância hoje, da importância que teve no passado, né? Também até para a expansão, né? As grandes navegações, tudo aí dependeu realmente das orientações das estrelas. Exatamente. Né? Existe uma coisa interessante que chama-se spin-off,
que são subprodutos gerados pela astronáutica que revertem benfeitorias para nós no dia a dia. Então, medicina, a parte dos óculos, por exemplo, as lentes dos óculos que usaram nos capacetes dos astronautas, a roupa dos astronautas que usa para os bombeiros, e daí vai jogando mil. A NASA publica todo ano, assim, centenas de páginas desses produtos gerados pela astronáutica em pesquisa que são revertidos para a população. E fora as pesquisas feitas lá, né? Nós tivemos o privilégio de ter aqui o Marcos Pontes, né? Outro Marcos, né? Ligado a isso, e ele contou das pesquisas que foram feitas da Embrapa e de outros lugares aqui, centros científicos do Brasil, que foram feitas lá no espaço durante a estada dele lá. Né? Exatamente. Durante uma semana que ele ficou na ISS, o Pontes pôde fazer diversas pesquisas em microgravidade ou quase gravidade zero, né? Que de outro modo não poderia ser feito aqui e que isso se reverte para as pessoas no dia a dia. E a criançada que vai lá fica encantada, né? Porque o público principal que vocês recebem são crianças de escolas. Nós recebemos o público principal, crianças do ensino fundamental 1 e 2, mas também os mais grandinhos também vão lá, ensino médio, o pessoal fica deslumbrado, né? Graduações também, alunos de graduação, pedagogia, fala sobre ensino de ciências aplicado à educação, arquitetura, também estudar movimento do Sol, enfim, outras graduações também. Ah, que bacana. Bom, eu estou conversando aqui com o Marcos Calil, que é coordenador científico do Planetário do Teatro Digital da cidade de Santo André, um dos mais modernos do mundo, mais moderno da América Latina. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Fique aí.